Gálatas 5 é um capítulo da Bíblia que fala sobre a importância de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo discute a diferença entre as obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne são comportamentos e atitudes que vão contra a vontade de Deus. Paulo lista alguns exemplos, como imoralidade sexual, impureza, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, entre outros. Ele enfatiza que aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, os frutos do Espírito são características que são produzidas em nós pelo Espírito Santo. Paulo menciona 9 frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele destaca que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e desejos, e agora vivem pelo Espírito. Nos versículos seguintes, Paulo encoraja os crentes a andarem no Espírito, a se amarem e a se servirem uns aos outros. Ele também fala sobre a liberdade que temos em Cristo, mas adverte a não usar essa liberdade como uma oportunidade para satisfazer os desejos da carne. Em resumo, o estudo sobre a obra da carne e o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5 nos ensina sobre a importância de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, deixando de lado os comportamentos pecaminosos e buscando desenvolver as características do Espírito em nós. Os 9 frutos do Espírito mencionados por Paulo em Gálatas 5 são: 1. Amor 2. Alegria 3. Paz 4. Paciência 5. Amabilidade 6. Bondade 7. Fidelidade 8. Mansidão 9. Domínio próprio. Esses frutos são características que são produzidas em nós pelo Espírito Santo quando vivemos em comunhão com Deus e permitimos que Ele trabalhe em nossas vidas. São aspectos fundamentais de uma vida cristã saudável e evidências do Espírito de Deus trabalhando em nós. Os frutos do Espírito são produzidos em nós através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nos rendemos a Deus e permitimos que Ele trabalhe em nós, o Espírito Santo começa a transformar nosso caráter e mudar nossas atitudes e comportamentos de acordo com os frutos mencionados por Paulo. É importante ressaltar que esses frutos não são meramente o resultado de nossos esforços humanos, mas sim uma manifestação do poder do Espírito Santo em nós. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, leitura da Bíblia, adoração e comunhão com outros cristãos, permitimos que o Espírito Santo opere em nós e produza os frutos em nossa vida. Além disso, é necessário exercitar nossa fé e obediência aos princípios bíblicos. Ao praticarmos o amor, a bondade, a paciência e as demais características dos frutos do Espírito em nossos relacionamentos e em todas as áreas da vida, estamos cooperando com o trabalho do Espírito Santo e permitindo que esses frutos sejam cada vez mais evidentes em nós. Portanto, a produção dos frutos do Espírito em nós é um processo contínuo de rendição, cooperação e dependência do Espírito Santo, à medida que buscamos uma vida cada vez mais alinhada com os ensinamentos de Deus. Existem várias práticas que podemos adotar para nos aproximar de Deus e permitir que o Espírito Santo opere em nós. Aqui estão algumas delas. 1. Oração. A oração é uma forma poderosa de nos conectar com Deus. Podemos reservar um tempo diário para conversar com Ele, expressar nossos sentimentos, agradecimentos e pedidos. Além disso, a oração também envolve ouvir a voz de Deus e buscar Sua vontade para nossas vidas. 2. Leitura da Bíblia. A palavra de Deus é um meio pelo qual Ele se revela a nós. Ao ler a Bíblia regularmente, podemos conhecer mais sobre quem Deus é, seus princípios e promessas. Através da leitura da Bíblia, o Espírito Santo pode nos ensinar, guiar e transformar. 3. Adoração. A adoração é uma forma de expressar nosso amor e devoção a Deus. Podemos adorar a Deus através de cânticos, música, dança ou simplesmente em nosso coração. A adoração nos ajuda a focar em Deus, a reconhecer Sua grandeza e a render nossas vidas a Ele. 4. Comunhão com outros cristãos. A vida cristã não é uma jornada solitária. É importante nos conectar com outros crentes, compartilhar nossas experiências, aprender uns com os outros e nos encorajar mutuamente.
A participação em uma comunidade de fé nos permite crescer espiritualmente e receber apoio espiritual. 5. Prática dos ensinamentos de Jesus. Obedecer aos ensinamentos de Jesus é uma forma prática de permitir que o Espírito Santo opere em nós. Isso envolve viver uma vida de amor, perdão, compaixão, humildade e serviço aos outros. Quando colocamos em prática os princípios ensinados por Jesus, estamos abrindo espaço para que o Espírito Santo transforme nosso caráter. Essas são apenas algumas práticas que podem nos ajudar a nos aproximar de Deus e permitir que o Espírito Santo opere em nós. É importante lembrar que cada pessoa pode ter uma abordagem única para o seu relacionamento com Deus, e o Espírito Santo pode nos guiar individualmente nesse processo. Os 9 frutos do Espírito Santo são: 1. Amor. O amor é o maior dos frutos do Espírito Santo. É um amor incondicional, que busca o bem dos outros e se sacrifica por eles. 2. Alegria. A alegria é uma profunda sensação de contentamento e felicidade que vem de Deus. Ela não depende das circunstâncias externas, mas é um estado interno que permanece mesmo em meio às dificuldades. 3. Paz. A paz do Espírito Santo vai além da ausência de conflitos. É uma tranquilidade interior, uma harmonia com Deus e com os outros, mesmo em meio às tempestades da vida. 4. Paciência. A paciência é a capacidade de suportar as dificuldades e as imperfeições dos outros, com calma e tolerância. É uma virtude que nos ajuda a esperar no tempo de Deus e a confiar em sua vontade. 5. Benignidade. A benignidade é a disposição de fazer o bem aos outros, mostrando bondade, generosidade e compaixão. É um fruto que nos leva a tratar os outros com amor e respeito, independentemente de como eles nos tratam. 6. Bondade. A bondade é a qualidade de agir com retidão, honradez e integridade. É ser honesto, justo e compassivo nas nossas relações com os outros. 7. Fidelidade. A fidelidade é a lealdade e confiabilidade nas nossas palavras e ações. É manter nossos compromissos e ser confiável em todas as áreas da nossa vida. 8. Mansidão. A mansidão é uma unidade suave, que nos ajuda a controlar nossas emoções e a responder com gentileza mesmo em situações difíceis. É uma disposição de ser humilde e submisso a Deus e aos outros. 9. Domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de controlar nossos desejos, impulsos e comportamentos. É exercer autocontrole e buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Esses são os 9 frutos do Espírito Santo, que se manifestam na vida daqueles que estão cheios do Espírito e buscam seguir a Cristo. As obras da carne são mencionadas no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 21 da Bíblia. São elas: 1. Prostituição. Envolver-se em atividades sexuais imorais ou promíscuas. 2. Impureza. Ter pensamentos, desejos e comportamentos impuros e imorais. 3. Libertinagem. Viver de forma irresponsável, sem limites morais ou éticos. 4. Idolatria. Adorar ídolos ou colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. 5. Feitiçaria. Praticar magia, ocultismo ou envolver-se com forças espirituais malignas. 6. Ódio. Sentir intensa aversão, raiva e desejo de prejudicar os outros. 7. Discórdia. Promover conflitos, divisões e contendas entre as pessoas. 8. Ciúmes. Sentir inveja e ressentimento em relação ao sucesso ou bênçãos dos outros. 9. Iras. Ter explosões de raiva, agressividade e violência. 10. Rivalidades. Competir e buscar a superioridade sobre os outros de forma egoísta. 11. Dissensões. Causar divisões e discórdias entre os membros de uma comunidade. 12. Facções. Formar grupos e partidos com interesses egoístas e divisivos. 13. Invejas. Desejar com intensidade o que pertence aos outros e sentir insatisfação com o próprio estado. 14. Bebedeiras. Envolver-se excessivamente com bebidas alcoólicas, perdendo o controle e a sobriedade. 15. Orgias.
participar de festas e práticas imorais e descontroladas. Essas são algumas das obras da carne mencionadas na Bíblia. Elas representam comportamentos e atitudes contrárias aos princípios de Deus e que levam à destruição e ao afastamento de uma vida em comunhão com Ele. As obras da carne são mencionadas no contexto da carta de Paulo aos Gálatas, onde ele discute a importância de viver pelo Espírito Santo e não pelas inclinações carnais. Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito, que são as características que devem ser evidentes na vida daqueles que seguem a Cristo. É importante ressaltar que as obras da carne não são uma lista exaustiva, mas representam uma ampla gama de comportamentos e atitudes pecaminosas. Elas refletem a natureza humana caída e egoísta, que busca a satisfação pessoal em detrimento dos outros e da vontade de Deus. Ao contrário das obras da carne, o fruto do Espírito é uma lista de virtudes que são produzidas em nós pelo Espírito Santo, à medida que permitimos que Ele guie e transforme nossas vidas. Essas virtudes incluem amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apóstolo Paulo enfatiza a importância de viver pelo Espírito e não pelas obras da carne, pois aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Ele encoraja os crentes a se manterem firmes na liberdade que têm em Cristo e a buscar a santificação, evitando as obras da carne e cultivando o fruto do Espírito. É importante compreender que o objetivo não é apenas evitar os comportamentos pecaminosos, mas buscar uma transformação interior que nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus e refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Portanto, ao estudar as obras da carne, devemos fazer uma autoavaliação honesta e buscar a ajuda do Espírito Santo para nos capacitar a abandonar esses comportamentos e viver uma vida que honra a Deus e demonstra fruto do